O sol nascia preguiçoso no horizonte quando entrei na BR-116, altura de Governador Valadares. Aquele céu alaranjado de Minas sempre me deu um arrepio bom, mesmo depois de 20 anos cruzando essas estradas. Mas naquela manhã, o arrepio era diferente, era medo. Passei a mão pelo rosto cansado, 3 dias sem dormir direito. O espelho retrovisor mostrava um homem que eu mal reconhecia. Olheiras fundas, barba por fazer, o olhar de quem carrega mais peso na consciência do que na carroceria. Liguei o rádio para espantar o silêncio. Deixei no volume baixo, só para não ficar sozinho com meus pensamentos. A voz do Zezé de Camargo, cantando sobre sonhos e desilusões, parecia uma piada de mau gosto naquele momento. Vai ficar tudo bem, repeti pela 1000ª vez desde que saí de casa. Mas as palavras saíam ocas. Meu nome é Ademar Ferreira, 48. Anos, caminhoneiro desde os 19. Já carreguei de tudo nessa vida. Soja, gado, móveis, material de construção, mas nunca tinha carregado medo como carga. Quando a Mônica adoeceu, pensei que era só mais um resfriado forte. Minha mulher sempre foi durona. Criou nosso menino praticamente sozinha enquanto eu cortava o Brasil de norte a sul. Mas aí vieram os exames, os médicos falando palavras complicadas, o diagnóstico que parecia uma sentença. Leucemia. E junto com a doença veio a avalanche. Contas do hospital, remédios caríssimos, o aluguel atrasado e o Paulo, nosso filho de 12 anos, precisando de alguém presente enquanto a mãe estava internada. Parei de pegar fretes longos, tentei ficar mais por perto, mas o dinheiro começou a minguar rápido demais. Foi quando o Tião, um conhecido do posto da BR em Goiânia, me fez a proposta. É só uma entrega, Ademar, de Valadares até Feira, de Santana, carga pequena, pagamento gordo, ninguém vai te parar. Eu sabia do que se tratava sem ele precisar falar. 20 anos na estrada, a gente conhece todos os esquemas. Sempre vi com desprezo os caminhoneiros que entravam nessa. Até então, eu era o cara que nunca tinha pisado fora da linha. Mas quando o médico me disse que a Mônica precisava de um tratamento que o SUS não cobria, e eu olhei para o meu filho dormindo no sofá da sala de espera do hospital, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Só dessa vez, prometi a mim mesmo, enquanto colocava o pacote escondido entre as caixas de peças automotivas que serviam de fachada. O Scania azul marinho, meu companheiro de tantas jornadas honestas, parecia mais pesado naquela manhã. Não pelo volume da carga. Aquilo não pesava quase nada em quilos, mas em consciência era uma tonelada. O calor já começava a apertar quando passei pela divisa de Minas com a Bahia. Abri a janela e deixei o vento quente bater no rosto. O cheiro de poeira e mato seco misturado com diesel me trouxe uma onda de nostalgia. Lembrei do meu pai, também, caminhoneiro, me ensinando a dirigir nessas mesmas estradas. Honestidade não enche barriga, mas deixa a gente dormir de consciência limpa. Ele dizia. Naquela manhã, eu sabia que não dormiria bem por muito tempo. O celular tocou. Era o Paulo. Pai, a mãe tá perguntando que horas você volta. Engoli seco. A voz dele, ainda de criança, apesar de querer parecer homem, fez meu coração apertar. Diz pra ela que logo eu tô aí, filho. Tá tudo bem por aí? Tá. A tia Marisa levou a gente no hospital hoje. A mãe tá com menos dor. Que bom, filho. Cuida dela, tá? Logo eu volto. Desliguei antes que a voz embargasse. A imagem do Paulo, magricela e com os mesmos olhos determinados da mãe, não saía da minha cabeça. Tudo que eu estava fazendo era por eles. Mas e se desse errado? E se eu fosse pego? Quem cuidaria deles? O peso no estômago aumentou quando avistei uma placa. Bem-vindo à Bahia. O sol já estava a pino e o calor dentro da cabine era quase insuportável, mesmo com o ar-condicionado velho funcionando no limite.
Foi então que ouvi o primeiro estalo. O barulho vinha do motor, seco e repetitivo como um tic-tac de bomba prestes a explodir. Diminuí a velocidade, tentando identificar o problema, mas um estalo mais forte desta vez. "Agora não, por favor", murmurei para o painel, como se o caminhão pudesse me ouvir. O ponteiro da temperatura do motor começou a subir. Não tinha escolha. Encostei no acostamento da BR-101, numa parte mais deserta, entre duas cidades pequenas da Bahia. O suor escorria pelo meu rosto enquanto eu levantava o capô. Uma nuvem de vapor quente me recebeu. Maldita hora para o radiador dar problema. Peguei algumas ferramentas do compartimento lateral e comecei a verificar os danos. Estava tão concentrado que não percebi a aproximação da viatura policial até ouvir o som característico da sirene. Apenas um toque curto, sinalizando parada. Meu sangue gelou. A viatura estacionou alguns metros à frente. Vi pelo retrovisor uma policial saindo do carro. Negra, estatura média, postura ereta, que indicava autoridade. Caminhava na minha direção com passos firmes. Olhei rapidamente para o interior da cabine, pensando na carga escondida. "Bom dia! Algum problema com o veículo?" Ela perguntou, a voz calma, mas firme. "Radiador esquentando demais. Acho que é a correia", respondi, tentando manter a voz estável. Ela assentiu, olhando para o motor fumegante. "Documentos do veículo e sua habilitação, por favor." Enxuguei o suor da testa com o antebraço e fui buscar os documentos na cabine, o coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar minha camiseta. Enquanto pegava a pasta no porta-luvas, meus olhos não conseguiam se desviar do espaço entre os bancos, onde eu sabia que estava aquilo que poderia me mandar para a cadeia. Voltei e entreguei os documentos. Ela os examinou com cuidado. "Ademar Ferreira, de onde o senhor vem e para onde vai?" "Saí de Governador Valadares, indo para a Feira de Santana." "Carga de peças automotivas", respondi, sentindo a boca seca. Enquanto ela verificava os documentos, notei que estava sozinha. Era uma rodoviária federal, devia ter por volta dos 40 anos, cabelo curto e crespo preso num coque discreto sob o boné da corporação. O crachá dizia T. Santos. "O senhor parece nervoso", ela observou, sem tirar os olhos dos documentos. "É o calor", menti. "E o caminhão dando problema justo agora que tô com prazo apertado para entrega." Ela me devolveu os documentos e por um instante pensei que tudo acabaria bem. Foi quando ouvi um latido vindo da viatura. Só então percebi o que eu não tinha visto antes. Havia um cão policial no banco traseiro do carro. Meu coração quase parou. "Vou precisar verificar a carga", ela disse, e não era uma pergunta. "Claro", respondi automaticamente, enquanto milhões de pensamentos corriam pela minha cabeça. Era o fim. Ia ser preso ali mesmo, no meio do nada. Mônica ficaria sem tratamento. Paulo, sem pai. A policial caminhou em direção à traseira do caminhão e fez um gesto para que eu a acompanhasse. Minhas pernas pareciam de chumbo. "Abra, por favor", ela ordenou quando chegamos à carroceria trancada. Com as mãos tremendo, peguei a chave. Foi quando notei que ela segurava algo na mão. Não era uma arma ou algemas, como eu temia, mas um pequeno frasco de remédio. Ela percebeu meu olhar confuso e, pela primeira vez, seu semblante sério pareceu suavizar um pouco. "Preciso tomar isso a cada 4 horas", ela explicou brevemente, engolindo um comprimido sem água. Pressão alta. Esse pequeno momento de humanidade me pegou desprevenido. Por um segundo vi além da farda. Uma mulher lidando com seus próprios problemas, fazendo seu trabalho sob o sol escaldante da Bahia. Mas logo voltei à realidade. Abri o cadeado e destravei as portas traseiras. O suor agora escorria em gotas grossas pelo meu rosto e costas. Se ela abrir aquelas caixas do fundo, pensei, estou perdido. A policial subiu na carroceria com agilidade surpreendente. O cão ainda latia na viatura. "Muito volume para peças automotivas", ela comentou.
caminhando entre as caixas empilhadas. São para uma distribuidora grande, expliquei, a voz quase falhando. Ela começou a verificar as caixas da frente, abrindo algumas aleatoriamente. Cada vez que ela se movia em direção ao fundo do caminhão, meu coração dava um salto. Foi quando seu radiocomunicador apitou. Ela atendeu rapidamente. Santos na escuta. Uma voz entrecortada respondeu algo que não conseguia entender claramente. Vi seu rosto mudar de expressão. Algo sério estava acontecendo. Recebido, estou a caminho, ela respondeu, descendo rapidamente da carroceria. Olhou para mim com uma expressão indecifrável. Surgiu uma emergência. Cuide desse problema no motor antes de seguir viagem. E então algo inesperado aconteceu. Ela parou como se hesitasse e se virou para mim mais uma vez. Senhor Ademar, não sei o que o senhor está carregando e talvez seja melhor eu não saber. Congelei no lugar. Ela sabia. Tenho 20 anos de estrada policial e consigo reconhecer o desespero nos olhos de alguém. Você não parece o tipo que faz isso por ganância. Não consegui responder. A garganta fechou completamente. Só vou dizer uma coisa. Qualquer escolha que a gente faz tem consequências. Pense nisso. Com essas palavras, ela caminhou de volta para a viatura, entrou e partiu em alta velocidade, deixando-me ali, paralisado, com as portas do caminhão ainda abertas e o motor ainda fumegante. Ela sabia, ou pelo menos suspeitava, e tinha me deixado ir. Minhas pernas finalmente cederam e me apoiei na lateral do caminhão para não cair. Respirei fundo várias vezes, tentando controlar a tremedeira. Por quê? Por que ela não tinha revistado tudo? Por que não tinha chamado reforços e trazido o cão farejador? Enquanto fechava as portas da carroceria com mãos ainda trêmulas, um pensamento incômodo começou a crescer. Eu tinha sido salvo por uma pessoa que acreditava que eu poderia ser melhor do que as escolhas que estava fazendo. O radiador precisou de água e uma gambiarra temporária na mangueira para aguentar até o próximo posto. Consegui fazer o Scania pegar de novo, mas algo dentro de mim ainda estava quebrado. Voltei para a estrada com a cabeça a mil. As palavras da policial martelavam na minha mente. Você não parece o tipo que faz isso por ganância. Ela estava certa, não era ganância, era desespero. Mas isso justificava? O sol já começava a descer quando avistei o posto Bom Jesus, um daqueles postos grandes, com restaurante e dormitório para caminhoneiros. Decidi parar para verificar melhor o radiador e talvez descansar um pouco. Minha cabeça estava quente, demais para tomar decisões. Estacionei o caminhão num canto mais afastado, longe dos olhares curiosos. Pedi um café no balcão do restaurante e sentei numa mesa de canto, de onde podia ver quem entrava e saía. Foi quando a vi novamente. A policial, T. Santos. Ela estava de costas para mim, pagando algo na loja de conveniência do posto. Sem farda desta vez, usava calça jeans e uma blusa simples. Não fosse pelo coque característico, talvez nem a tivesse reconhecido. Meu primeiro instinto foi me esconder, sair pelos fundos, qualquer coisa para evitar outro encontro. Mas antes que pudesse me levantar, ela se virou e nossos olhos se encontraram. Por um momento, nenhum de nós se moveu. Então, para minha surpresa, ela caminhou até minha mesa. Consertou o radiador? Ela perguntou, como se fôssemos velhos conhecidos discutindo o tempo. Mais ou menos, respondi, ainda em choque com a situação. O suficiente para chegar até aqui. Ela assentiu e, sem pedir licença, puxou a cadeira à minha frente e sentou. Meu nome é Tânia, ela disse. Tânia Santos. Ademar, respondi automaticamente, embora ela já soubesse meu nome completo. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós. Ela pediu um café para si quando a garçonete passou. Por que você está aqui? Finalmente perguntei, incapaz de suportar a tensão. Vai me prender agora? Ela deu um sorriso cansado. Estou de folga, moro em Ilhéus. Estava voltando para casa quando atendi aquela ocorrência mais cedo. E não vou te prender. Por quê?
A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar melhor. Ela tomou um gole do café que acabara de chegar antes de responder. Você tem família, Ademar? A pergunta me pegou desprevenido. Tenho. Mulher e um filho de 12 anos. Ela assentiu, como se confirmasse algo para si mesma. Eu tinha um irmão, ela disse, olhando para o café. Ricardo, era caminhoneiro como você. O uso do passado não passou despercebido. Fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse. Ele começou a transportar coisas que não devia. Primeiro era só uma vez, depois virou rotina. O dinheiro era bom e ele tinha 3 filhos para criar sozinho depois que a mulher o deixou. Engoli em seco. A história soava familiar demais. O que aconteceu com ele? Perguntei, embora temesse a resposta. Ela levantou os olhos do café e me encarou. Foi pego numa blitz em Alagoas. Resistiu à prisão. Um policial nervoso, uma situação tensa e... Ela não terminou a frase. Não precisava. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Por isso virou policial? Arrisquei perguntar. Em parte, ela respondeu. Quis entender o outro lado, quis fazer diferença. Nem sempre consigo. Passou, a mão pelo rosto, num gesto de cansaço que me pareceu profundamente familiar. Por que está me contando isso? Porque vi nos seus olhos o mesmo que via nos olhos do Ricardo. Medo, arrependimento antecipado, a sensação de não ter escolha. Baixei os olhos para minhas mãos calejadas sobre a mesa. De repente, senti uma vontade avassaladora de contar tudo, de dividir o peso. Minha mulher está com leucemia. As palavras começaram a sair como água de uma represa rompida. O tratamento é caro demais. Tenho dívidas no banco, no hospital, com agiotas. Meu filho está praticamente sozinho enquanto tento ganhar dinheiro suficiente nas estradas. Ela não interrompeu, apenas ouviu enquanto eu descarregava o caminhão de angústias que vinha carregando. Eu nunca tinha feito isso antes, confessei finalmente. Jurei que seria só dessa vez. O suficiente para pagar o tratamento da Mônica, colocar as contas em dia. E depois? Ela perguntou simplesmente. Depois? Sim, e se o tratamento precisar ser estendido? E se surgirem novas dívidas? Vai fazer só mais uma vez? Foi assim com Ricardo. Uma vez virou 2, depois 10, depois ele não conseguia mais parar. Suas palavras eram como facas, precisas e dolorosas. Não sei, admiti passando a mão pelo rosto. Só sei que não posso deixar minha mulher morrer sem tentar tudo. Tânia ficou em silêncio por um momento, como se pesasse algo em sua mente. Qual hospital ela está? A pergunta me pegou de surpresa. Santa Casa de Valadares. Por quê? Ela pegou um guardanapo e uma caneta. Escreveu algo e empurrou para mim. Esse é o contato do Dr. Maurício Fontes. Ele coordena um programa de tratamento experimental para leucemia no Hospital Universitário de Salvador. Diga que foi Tânia Santos que indicou. Olhei para o papel, confuso. Por que está me ajudando? Não estou te ajudando, ela corrigiu. Estou dando uma opção. O que você faz com ela é escolha sua. Guardei o papel no bolso, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. E quanto à carga? Perguntei baixando a voz. Ela levantou-se, deixando algumas notas para pagar o café. Que carga? Até onde sei, você está transportando peças automotivas. Seus olhos, porém, transmitiam uma mensagem clara. Esta era minha única chance. O doutor atende até às 6, ela disse, ajustando a bolsa no ombro. Salvador não fica tão longe daqui. E com isso, ela se virou para sair. Parou após alguns passos e olhou para trás. Espero que você faça a escolha certa, Ademar, pelo seu filho. Fiquei ali, sentado, olhando-a sair do restaurante. O papel com o nome do médico queimava em meu bolso. Salvador. Era um desvio considerável, da rota para a Feira de Santana, onde eu deveria entregar a carga. Uma escolha.
Peguei o celular e liguei para Paulo. Filho, como tá sua mãe? Tá dormindo, pai. O remédio dá muito sono nela. Senti um nó na garganta ao ouvir sua voz infantil, tentando soar madura. Paulo, escuta, acho que encontrei um médico que pode ajudar a mãe. Vou demorar um pouco mais para voltar, tudo bem? Quanto tempo? Não sei ao certo, mas prometo que quando eu voltar, as coisas vão melhorar. Houve um silêncio do outro lado. Então, com uma sabedoria que criança nenhuma deveria precisar ter, ele disse: faz o que você precisa fazer, pai. A gente aguenta aqui. Desliguei o telefone com lágrimas nos olhos. Olhei para o grande relógio na parede do restaurante. 15h42. Ainda dava tempo de chegar a Salvador antes das 6. Paguei a conta e voltei para o caminhão com passos decididos. Liguei o motor e pela primeira vez desde que saí de casa, senti que estava no controle do meu destino. A estrada para Salvador estava mais vazia do que eu esperava. O céu, que antes estava de um azul impecável, começava a escurecer no horizonte. Nuvens pesadas se formavam, anunciando chuva. Meus pensamentos iam de Mônica para Paulo, do pacote escondido no caminhão para o contato do médico em meu bolso. O que eu estava fazendo? Jogando fora a única chance de conseguir dinheiro rápido para o tratamento? Ou finalmente tomando a decisão certa depois de quase arruinar tudo? O GPS indicava mais 2 horas até Salvador. Liguei o rádio, tentando distrair a mente. O locutor anunciava uma tempestade se aproximando do litoral baiano. Ótimo, murmurei para o painel. Era só o que me faltava. As primeiras gotas começaram a cair quando passei pela cidade de Santo Estevão. Logo a chuva engrossou, transformando-se numa cortina d'água que reduzia drasticamente a visibilidade. Liguei os faróis e diminuí a velocidade, apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Foi quando percebi que tinha companhia na estrada. Um carro preto me seguia a alguns quilômetros. No início, não dei importância. Mas quando notei que ele mantinha a mesma distância, mesmo quando eu variava a velocidade, um alarme soou na minha cabeça. Quem é você? Perguntei em voz alta, olhando pelo retrovisor. Só conseguia ver os faróis através da chuva intensa. Podia ser apenas outro motorista cauteloso, mantendo distância segura naquele temporal. Ou podia ser alguém me seguindo. Meu celular tocou, fazendo meu coração saltar. Era um número desconhecido. Atendi, colocando no viva voz. Alô, Ademar. A voz era grave, sem emoção. Onde você está? Senti um calafrio. Era o contato que Tião tinha me dado, o homem que esperava a entrega em Feira de Santana. Na estrada, respondi vagamente. Tive um problema no caminhão. Estou um pouco atrasado. GPS do seu celular diz que você está indo para Salvador. Meu sangue gelou. Eles estavam rastreando meu telefone. Tive que fazer um desvio. O radiador estourou. Precisei de uma peça específica. Silêncio do outro lado. Só o barulho da chuva castigando o para-brisa e os trovões ao longe. Você tem 1 hora para voltar à rota certa. A voz finalmente disse. Estamos te observando. A ligação caiu. Olhei novamente para o retrovisor. O carro preto continuava lá. Minha mente corria mais rápido que o caminhão. Eles sabiam onde eu estava. Estavam me seguindo. E agora? A chuva caía com violência, transformando a pista em um espelho traiçoeiro. Um raio cortou o céu, iluminando brevemente a cabine. Naquele instante, tomei minha decisão. Acelerei. O Scania protestou, mas respondeu. O velocímetro passou dos 90, dos 100 km/h. Perigoso demais para aquelas condições, mas eu precisava criar distância. O carro preto também acelerou, mantendo-se em meu encalço. Agora tinha certeza de que estava sendo seguido. Tentei me lembrar do mapa mental que tinha da região. Se não me enganava, havia um posto policial alguns quilômetros à frente. Se conseguisse chegar até lá, outro raio. E desta vez o trovão veio quase instantâneo, ensurdecedor.
A tempestade estava exatamente sobre nós. Foi quando vi as luzes vermelhas piscando à frente. Bloqueio policial. Em qualquer outro dia, teria entrado em pânico. Agora parecia uma bênção. Reduzi a velocidade, aproximando-me do bloqueio. 3 viaturas e alguns policiais com capas de chuva sinalizavam para os veículos. Olhei para o retrovisor mais uma vez. O carro preto tinha desaparecido. Parei quando o policial fez sinal. Abaixei o vidro, deixando entrar um pouco da chuva gelada. Documento do veículo e habilitação. Pediu o policial, protegendo-se como podia da água. Entreguei os documentos, tentando controlar o tremor nas mãos. O que está acontecendo? Perguntei, tentando soar casual. Deslizamento de terra mais à frente, ele respondeu, examinando meus documentos. Estamos desviando o tráfego. Para onde vai? Salvador, respondi sem hesitar desta vez. Ele me devolveu os documentos. Vai ter que pegar o desvio pela estadual. Siga as placas. Agradeci e segui em frente, passando pelas viaturas. O desvio significava um atraso ainda maior, mas também significava que meus perseguidores teriam mais dificuldade em me encontrar naquelas estradas secundárias. A chuva começou a diminuir quando entrei na estrada estadual. Era uma pista mais estreita, com menos iluminação, serpenteando por entre morros e pequenas propriedades rurais. O telefone tocou novamente, o mesmo número desconhecido. Desta vez, não atendi. Desliguei o aparelho completamente. Estava sozinho agora, sem GPS, sem comunicação. Apenas eu, o caminhão e uma decisão que não tinha mais volta. A estrada. Subia por um morro íngreme quando o motor começou a falhar novamente. O conserto improvisado no radiador não estava aguentando o esforço extra. Não, 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 implorei, dando tapas no painel. Só mais um pouco. O caminhão perdeu força, engasgando a cada tentativa de aceleração. Consegui chegar ao topo do morro antes que o motor morresse completamente. Encostei no acostamento de terra, que mais parecia lama com toda aquela chuva. Desci do caminhão, sentindo a água gelada encharcando minhas roupas em segundos. Abri o capô apenas para confirmar o que já sabia. O radiador tinha cedido de vez. Olhei ao redor. Nenhum sinal de vida, nenhuma casa por perto. Apenas a estrada deserta, os morros escuros e a chuva que agora caía mais fina, mas persistente. Sentei na cabine encharcada, tentando pensar. Não podia ficar ali. Os homens do carro preto eventualmente me encontrariam. Não podia seguir com o caminhão quebrado. E não podia simplesmente abandonar a carga ilegal e sair andando. Foi quando vi os faróis se aproximando na estrada. Um veículo subindo o morro lentamente. Encolhi-me na cabine, rezando para que passasse direto. Mas o veículo parou logo atrás do meu caminhão. Vi pelo retrovisor. Não era o carro preto, mas uma caminhonete velha. A porta se abriu e uma silhueta saiu. Mesmo na penumbra, reconheci imediatamente Tania Santos. Como você me encontrou? Perguntei assim que ela entrou na cabine, trazendo consigo o cheiro de chuva e uma presença que de alguma forma me acalmava, apesar das circunstâncias. Tânia fechou a porta e tirou o capuz encharcado. Quando você não apareceu no hospital, imaginei que algo tinha acontecido. Vi o bloqueio na rodovia e calculei que você pegaria o desvio. Está me seguindo? Ela me encarou com aqueles olhos que pareciam enxergar através de mim. Estou tentando impedir que você cometa o mesmo erro que meu irmão. Passei a mão pelo rosto molhado, sentindo o peso de tudo desabando sobre meus ombros. Já cometi o erro. A carga está lá atrás e tem gente me procurando. Que gente? Não sei ao certo. Um carro preto me seguia, mas sumiu quando cheguei ao bloqueio policial. Recebi uma ligação. Eles estão rastreando meu celular. Tânia. Ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Onde está seu telefone? Desliguei. Não é suficiente. Tire a bateria. Obedeci, abrindo a tampa traseira do celular e removendo a bateria. O aparelho agora era apenas um pedaço.
de plástico inútil. O que você quer comigo? Perguntei finalmente. Por que se importa? Ela olhou pela janela, observando a chuva fina que ainda caía. Não sei bem, respondeu com sinceridade. Talvez porque você me lembrou meu irmão. Talvez porque estou cansada de ver gente boa fazendo escolhas ruins por desespero. Um trovão distante anunciou que a tempestade ainda não tinha acabado completamente. O caminhão não vai pegar, disse mudando de assunto. O radiador está destruído. E agora? Ela respirou fundo. Temos algumas opções. Nenhuma delas. Boa. Podemos chamar um guincho, mas isso significa esperar aqui, expostos. Podemos tentar seguir na minha caminhonete, mas a carga fica para trás, completei. Tania me encarou. A carga. É disso que se trata, não é? Mesmo depois de tudo, você ainda está pensando em entregar. Não respondi imediatamente. Era verdade. Uma parte de mim ainda considerava seguir com o plano original, entregar a carga, pegar o dinheiro. Era a solução mais rápida para os problemas da minha família. Eles vão matar você, sabia? Ela disse, a voz calma, mas firme. Homens como esses não perdoam desvios de rota, atrasos, qualquer coisa que pareça suspeita. Você já está marcado. Como posso ter certeza que não está me enganando para me prender depois? Ela deu um riso seco, sem humor. Se eu quisesse te prender, Ademar, teria feito isso na primeira vez que abri a porta do seu caminhão. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas o som da chuva no teto da cabine preenchendo o espaço entre nós. Meu filho tem 12 anos, falei finalmente. Sabe o que ele me disse mais cedo ao telefone? Faz o que você precisa fazer, pai. A gente aguenta aqui. Que tipo de mundo é esse onde uma criança precisa dizer isso para o pai? Minha voz falhou. Na última frase, senti os olhos ardendo com lágrimas que lutavam para sair. Um mundo injusto, Tânia respondeu suavemente. Mas não é tarde demais para mudar sua história, Ademar. Tirou uma garrafinha d'água da bolsa e tomou outro comprimido. Notei que suas mãos tremiam levemente. Está tudo bem com você? Perguntei. Hipertensão crônica. Nada que alguns remédios não controlem. Ela guardou o frasco. O estresse não ajuda. Mais um momento de silêncio. Lá fora, a chuva finalmente parecia cessar. Tenho uma proposta, ela disse abruptamente. Você não vai gostar, mas é a melhor chance que tem. Estou ouvindo. Abandonamos o caminhão e a carga aqui. Vamos. Na minha caminhonete até Salvador, você fala com o médico sobre sua esposa. Depois, te ajudo a buscar sua família e procurar um programa de proteção à testemunha. O quê? Você entrega informações sobre quem te contratou, nomes, contatos, tudo que souber. Em troca, o Ministério Público oferece proteção. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Você quer que eu seja um dedo duro? Que eu arrisque não só a minha vida, mas da minha família? Quero que você tenha uma chance de recomeçar limpo, de olhar nos olhos do seu filho sem carregar o peso de escolhas erradas. E a Mônica, o tratamento dela? Tânia olhou para o relógio. Ainda dá tempo de falar com o Dr. Maurício hoje. Ele pode incluí-la no programa experimental. Não posso prometer que vai funcionar, mas é uma chance legítima. Passei as mãos pelo cabelo úmido, sentindo o peso da decisão. Estava numa encruzilhada literal e figurativa. Como posso confiar em você? Ela me fitou com uma intensidade desconcertante. Não pode. Assim como eu não posso confiar que você não vai pegar a primeira oportunidade para fugir, voltar para o esquema, colocar sua família em risco. É uma questão de fé, Ademar, e escolha. Um farol surgiu na distância, subindo lentamente a estrada. Outro carro se aproximava. Precisamos decidir agora, Tânia disse, também notando o veículo. Vem comigo ou fica com o caminhão? O carro se aproximava rapidamente. Poderia ser apenas um motorista qualquer. Ou poderia ser o carro preto. Olhei para o painel do caminhão, para a foto de Paulo e Mônica que eu mantinha colada ali. A imagem estava desbotada pelo sol,
mas os sorrisos permaneciam brilhantes, congelados num tempo mais feliz. Se eu for com você, preciso buscar minha família imediatamente depois, disse. Não posso deixá-los desprotegidos em Valadares. Podemos arranjar isso, ela concordou. Os faróis se aproximavam. Agora eu podia ver que era mesmo um carro escuro. Vamos, decidi, pegando apenas a carteira e a foto do painel. Rápido! Saímos pela porta do passageiro, escorregando pelo acostamento lamacento até a caminhonete de Tania. Uma Toyota velha, mas bem cuidada. Entramos no momento em que o carro escuro parava atrás do meu caminhão. Abaixe-se, Tania ordenou, ligando o motor. Pela janela traseira, vi 2 homens descendo do carro. Carregavam algo nas mãos que, mesmo na escuridão, reconheci como armas. Tania acelerou, fazendo os pneus girarem na lama antes de pegarem tração. A caminhonete arrancou, descendo o morro na direção oposta. Um estampido ecoou na noite. Tiro, depois outro. Mas já estávamos longe, descendo a estrada em alta velocidade, deixando para trás o caminhão, a carga e a vida que eu conhecia até então. Eles vão nos seguir, disse, o coração batendo tão forte que parecia que ia saltar pela boca. Não por muito tempo, Tânia respondeu, virando bruscamente numa estrada secundária, quase imperceptível no escuro. Conheço estes caminhos, como a palma da minha mão. O medo ainda corria em minhas veias, mas junto com ele, surpreendentemente, surgiu outra sensação. Alívio. Como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Tinha acabado de jogar fora um pequeno Fortune. Tinha acabado de fazer inimigos perigosos. Tinha acabado de complicar ainda mais minha vida já complicada. Mas pela primeira vez em semanas, sentia que podia respirar. Fiz a escolha certa? Perguntei, mais para mim mesmo que para Tânia. Ela manteve os olhos na estrada, manobrando habilmente pelos caminhos estreitos e enlameados. Não sei, respondeu honestamente. Mas fez uma escolha que te permite continuar olhando nos olhos do seu filho. Isso já é alguma coisa. A caminhonete avançava pela noite, levando-nos para longe do perigo imediato, mas em direção a um futuro incerto. Salvador, o médico, o programa de proteção, buscar minha família. O caminho seria longo e difícil, mas enquanto apertava a foto de Mônica e Paulo entre os dedos, sentia que finalmente estava na direção certa. 5 meses depois, o sol nascente pintava o céu de Curitiba com tons de laranja e rosa. Sentado na varanda do pequeno apartamento no subúrbio, observava a cidade despertar enquanto tomava o primeiro café da manhã. Pai? A voz sonolenta de Paulo me tirou dos pensamentos. Já está na hora? Ainda não, filho. Pode dormir mais um pouco. Ele ignorou minha sugestão e sentou-se ao meu lado, esfregando os olhos. Aos 12 anos, Paulo já mostrava a determinação da mãe e, infelizmente, as preocupações de um adulto. A mãe dormiu bem essa noite? Perguntou, olhando para a porta fechada do quarto. Dormiu. O novo remédio parece estar ajudando. Ele assentiu, satisfeito. Ficamos em silêncio, observando o horizonte da cidade que agora chamávamos de lar. Muita coisa tinha mudado naqueles 5 meses. Após aquela noite na estrada, Tania cumpriu sua promessa. Chegamos a Salvador tarde da noite, mas o Dr. Maurício nos atendeu mesmo assim, graças a uma ligação dela. Mônica foi aceita no programa experimental de tratamento e, embora ainda fosse cedo para falar em cura, os resultados eram promissores. As semanas seguintes foram um turbilhão. Depoimentos ao Ministério Público, inclusão no programa de proteção a testemunhas, uma nova identidade, uma nova cidade, uma nova vida. Não foi fácil. Ainda não é. Há noites em que acordo sobressaltado, achando ter ouvido passos, imaginando que me encontraram.
Há dias em que a culpa me consome por ter colocado minha família nessa situação em primeiro lugar. Mas então, vejo Paulo indo para a escola, sem o peso da preocupação constante que carregava em Valadares. Vejo Mônica respondendo ao tratamento, ganhando cor nas faces novamente. E sei que, de alguma forma, estamos melhor do que antes. Tem notícias da Tânia? Paulo perguntou, interrompendo meus pensamentos. Sorri. Meu filho tinha desenvolvido uma admiração enorme pela policial que, em suas palavras, salvou nossa família. Recebi um e-mail ontem. Ela está bem, trabalhando num novo caso. Não contei a ele todos os detalhes. Como Tânia havia pedido transferência para o Paraná para acompanhar nosso caso de perto. Como ela tinha arriscado sua própria carreira ao ajudar a organizar nossa proteção antes mesmo dos canais oficiais serem acionados. Como ela vinha nos visitar discretamente a cada 15 dias, sempre trazendo notícias e aquele olhar vigilante que me fazia sentir paradoxalmente seguro. Quando ela vem nos visitar de novo? Logo, respondi bagunçando seu cabelo. Vai se arrumar para a escola, vai. Ele se levantou preguiçosamente e parou na porta. Pai? Sim? Você se arrepende de ter deixado... Você sabe, aquela carga para trás? A pergunta me pegou desprevenido. Paulo sabia apenas versões editadas da história, apropriadas para sua idade, mas era um menino esperto, juntava as peças aos poucos. Não, filho, foi a melhor decisão que já tomei na vida. Ele sorriu, satisfeito, e entrou para se arrumar. Voltei a contemplar o nascer do sol. Trabalhava agora como mecânico numa oficina pequena. O salário era menor do que eu ganhava como caminhoneiro, mas era suficiente para nossas necessidades básicas. O programa de proteção cobria o resto, inclusive o tratamento de Mônica. Às vezes sentia falta da estrada, do horizonte infinito à frente, da liberdade de cruzar o país de norte a sul. Mas então, lembrava do peso que carregava naquela última viagem, do medo constante, da traição aos meus próprios valores, e sabia que tinha feito a escolha certa. A porta do quarto se abriu e Mônica saiu, o rosto ainda marcado pelo sono, mas com um sorriso que iluminava a manhã. Bom dia, ela disse, vindo sentar-se onde Paulo estava momentos antes. Sonhei com você. É mesmo? Espero que tenha sido um sonho bom. Era você dirigindo, mas não um caminhão. Era um carro pequeno e estávamos todos juntos indo para a praia. Peguei sua mão, sentindo a pele mais quente, mais viva do que naqueles dias terríveis no hospital de Valadares. Podemos fazer isso se tornar realidade, falei. Quando você estiver mais forte. Eu já estou mais forte, Ademar, mais forte do que você imagina. Ficamos em silêncio, desfrutando da presença um do outro e da manhã tranquila. O Paulo me perguntou se eu me arrependo, comentei depois de um tempo, de ter desistido daquele trabalho. Mônica apertou minha mão. E o que você respondeu? Que foi a melhor decisão que já tomei. Ela assentiu. Sabe o que eu penso? Que você não desistiu de nada, você escolheu algo melhor. Escolheu ser o homem que nosso filho pode admirar, o homem que eu sempre soube que você era. As palavras dela aqueceram meu coração, como o sol agora aquecia a cidade. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Tânia. Tudo bem por aí? Chego amanhã. Respondi rapidamente. Tudo bem. Estamos esperando. Paulo voltou já vestido para a escola. Mônica se levantou para preparar o café da manhã dele. Observei os dois conversando na cozinha, rindo de alguma piada particular. Pensei na policial negra que tinha mandado eu parar, naquela tarde quente na rodovia da Bahia, que não tinha visto, ou fingido não ver, o cão farejador que poderia ter descoberto tudo, que tinha me dado não apenas uma saída, mas um novo começo. A vida ainda era complicada, o tratamento de Mônica ainda era incerto, nossa situação financeira precária, o medo de ser encontrado pelos homens do carro preto, constante. Mas
Enquanto observava minha família reunida na cozinha, percebi que, pela primeira vez em muito tempo, o que eu sentia não era desespero, mas esperança. Levantei-me e entrei para me juntar a eles, para participar deste novo começo, desta nova estrada que agora percorríamos juntos.